Olá, gente boa, gente amiga. Sou eu aqui novamente, né, para trazer o mercado da bola, atualização e fazer uma retrospectiva do mercado, né? E hoje a gente falando de Fluminense, né? Não sei por que que a gente abre essa retrospectiva, né? Falando de Fluminense, lembrando a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, entendeu? Ativa o sininho para você receber aquela notificação bacana, marota. Se você gostar do vídeo, deixa um likezinho aí, um like maroto, não custa nada, é 0800, é de graça. Estou meio cabeludo, meio descabelado, né? Eu não me arrumei porque é uma notícia atrás da outra sobre o Fluminense. O Fluminense acertou, né, de vez, né? Já está no Rio de Janeiro, já fez exame médico, acabou de ser aprovado no exame médico o zagueiro James, né? O zagueiro James, o zagueiro que veio do Mirassol, em contrapartida o zagueiro Kaique Almeida, né? Foi pro Mirassol, né? E o James chega, vamos dar uma olhada aqui, né? Realizou exames médicos, já está tudo ok e deve ser apresentado em breve. Dizem por aí, né, que o Fluminense vai fazer um pacotão de apresentação junto com a nova fornecedora de material esportivo, né, que é a Puma. Então, eu acredito que para esse evento deve ter um nome muito forte na apresentação, né? Porque a Puma não vai, a Puma acho que a Puma apresenta dia primeiro, né? É a apresentação oficial da Puma, né? Com certeza o James deve estar com essa apresentação oficial marcado para o dia primeiro, né? Não sei, isso aí a gente ainda vai averiguar. E talvez Guilherme Arana, né? Que a gente vai falar sobre Guilherme Arana. Então, o zagueiro James de 25 anos, revelação do Mirassol, desembarcou no aeroporto, né, Galeão, fez os exames médicos, passou e, né, a fonte ligada ao Fluminense que sim, ele já fez a assinatura do seu contrato, porém ainda não houve a apresentação, né, que como falei, né, deve esperar até, né, fazer um pacotão de apresentações. E sobre isso, o Fluminense modifica, né, o perfil de contratações, né? Isso é muito interessante. O Fluminense não dando mole também, né? O Botafogo queria o Wallace Davi, né? O Fluminense aceita até negociar, mas, né, pelo valor ou envolvendo algum outros jogadores. Dizem em Alexander Barbosa, né? É um nome que está sendo ventilado, até porque esse nome já esteve no radar do Fluminense em 2024, porém o Fluminense não trouxe o jogador na ocasião, acabou o jogador indo para o Botafogo. Casualmente falando, o Igor Jesus também em 2024 estava no radar do Fluminense, né? Só que o Fluminense não via necessidade de trazer o Igor Jesus naquele momento, acabou o Igor Jesus indo para o Botafogo, fazendo uma campanha maravilhosa no Botafogo, né? E aqui, né, traz, né, o perfil do Fluminense, mostra a mudança, né, no perfil, né, das contratações. Por quê? Porque as contratações, ano passado eram contratações de um mercado fora, né, com jogadores desconhecidos, com jogadores, né, aí que aí a gente não tinha conhecimento legal dos atletas, algumas apostas, né, no caso Lescano, La Vega, o próprio Bernal, né, e o Fluminense muda esse perfil, né, o Fluminense muda esse perfil que é o perfil de jogadores prontos para vestir a camisa e não pesar. Jogadores que já jogaram em grandes clubes, que a camisa do Fluminense não pesará para esses atletas. Então é muito interessante, cara, muito interessante, né? Esse início, eu que questionei muito aí o atual presidente, até porque era da mesma linhagem do ex-presidente, né? E aí, vamos ver. E o Fluminense ainda não desistiu do Nino, tá? O Fluminense ainda não desistiu do Nino,
O Fluminense quer o Nino, tá indo para poder trazer o Nino, e acredito que se não vier o Nino, eu acho que o Fluminense deve fazer uma carga legal em cima de um zagueiro, não digo do potencial do Nino, mas um zagueiro que para esse semestre se titular. Pode ser o Barbosa. De repente, Botafogo é o Wallace Davi, né? De repente, quem sabe. E aí, nessa janela, o Fluminense ainda está especulando aí o Hulk, né? O Hulk é um jogador de 39 anos, caro, né? Não caro em investir nele, mas um salário alto, né? No último ano dele no Atlético Mineiro não foi tão bem, porém foi melhor do que todos os atletas do atacante do Fluminense. Até mesmo melhor até mesmo do que estava emprestado e voltou, que é o Lerero, né? Então o Fluminense monitora de perto o Hulk e também demonstrou interesse em Alan Patrick, Cebolinha. Alan Patrick do Internacional e Cebolinha do Flamengo. Pô, Jorge, mas como é que mudou o perfil? Cebolinha é reserva no Flamengo? É, reserva no Flamengo, né, que tem hoje uma das principais equipes, né? Aí é o Flamengo, dos demais, o Cebolinha foi titular e com certeza, não estou afirmando que o Cebolinha venha para o Fluminense, mas casualmente, né, falando, o Bertolucci tem uma ligação muito forte com o Fluminense, é um dos empresários mais, entendeu, que tem mais entrada dentro do Fluminense, é o Bertolucci, né? Para quem não sabe, o Bertolucci, ele é cunhado do Cristiano Ronaldo. Ah, Jorge, será que o Cristiano Ronaldo pode jogar no Fluminense algum dia? Não pode. Não pode, mas o Bertolucci, ele é cunhado do Cristiano Ronaldo. O Bertolucci é marido da irmã do Cristiano Ronaldo. Tá, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas o Bertolucci tem uma... Entendeu? Ele tem um leque de jogadores dele no Fluminense. Ele tem uma entrada muito boa no Fluminense. É o Cebolinha, né, as mídias noticiam, né, que o Cebolinha falou que não joga no rival do Flamengo. Vamos aguardar, vamos apurar. Pô, até porque o Bertolucci, ele pode fazer assim, mudar a ideia do Cebolinha rapidinho, né? Caso se concretize a saída do Cebolinha, que o Cebolinha também alega que ele quer minutagem, ele quer jogar mais. No Flamengo ele não está tendo e não vai ter, e principalmente se o John Arne pisar no Clube da Gávea, no Flamengo, que é na mesma faixa de campo que o Cebolinha atua. Entendeu? É na mesma faixa de campo que o Cebolinha atua. Ou seja, vai ficar ruim pro Cebolinha. Então acredito que o Cebolinha, ele não fica no Flamengo, ele vai sair do Flamengo. Agora, vir pro Fluminense, aí é outros 500, né? E Alan Patrick. O Alan Patrick. Alan Patrick foi um dos principais meias, né, do futebol brasileiro, né? Por mais que não ganhou o prêmio, né? Quem ganhou o prêmio? Foi Arrascaeta, se eu não me engano, né? Matheus Pereira, não sei. Mas o Alan Patrick, ele foi um dos líderes de assistência no meio campo, né? E Alan Patrick, ele fez bastante gol. Vamos puxar aqui, entendeu? Ele fez muitos gols nessa temporada, cara. Então, tô saindo só porque eu tô puxando aqui, tá, gente? Então, vale a pena, sim. Não sei se vale a pena, porque o Alan Patrick já tem 34 anos, né? 34 anos, prestes a fazer 35, aniversário dele, mês 5, 13/5, então, prestes aí a fazer meio do ano, completa 35 anos, dá um caldo ainda, dá, né? Então, Alan Patrick, na temporada 50, 2025,
Alan Patrick fez 50 jogos com a camisa do Internacional. 50 jogos. 13 assistências. 13 assistências. 21 gols. O Alan Patrick, como meio campo, ele foi um dos artilheiros aí da temporada. Um dos artilheiros da temporada. Entendeu? O Alan Patrick teve 34 participações em gols em 50 jogos. 34 participações em gols em 50 jogos. Entendeu? Ah, mas foi essa temporada. Temporada passada, Alan Patrick jogou 45 jogos e teve 20 participações de gols, fazendo 8 assistências e 12 gols. Né? Ah, temporada 23, 62 jogos, 26 participações de gols, sendo meio campo, ou seja, ele participa muito de gols. Né? Se tu for fazer um comparativo com o ano excelente, magistral do Arrascaeta, deixa eu ver aqui, Arrascaeta, entendeu? Se você pegar o ano do Arrascaeta, esse ano do Arrascaeta, que também que foi um ano maravilhoso, acho que merecidamente, né? Acho que o prêmio como melhor meio campista, né? Aí tu pega Arrascaeta, 64 jogos, 45 participações em gols. 45 participações em gols, né? Em 64 jogos, 45 participações de gols. O Alan Patrick, em 50, ele teve 34 participações de gols, com 14 jogos a menos que o Arrascaeta, né? E com 34, quanto que é o Arrascaeta? 45, com 15 gols a menos. Será que se o Alan Patrick participasse de 64 jogos, não batia essa marca? Em 2024, o ano de 2024 do Alan Patrick, foi 20 participações de gols em 43 jogos. E o Patrick foi 20 em 45. 20 em 45, Arrascaeta 20 em 43. Né? Então, a média ali dos dois é muito... Em 23, o Arrascaeta foi bem superior ao Patrick, 23. Em 2023 foram 26 participações de jogos em 62 jogos. Né? O Patrick, o Arrascaeta, 23 superou. Não. Foram 24 em 54. Chegou a ser melhor, né? Foi quase o mesmo número de participações de gols, mas em menos jogos. Ou seja, o Alan Patrick seria o cara ali no meio campo, até mesmo hoje, se o Fluminense firma Alan Patrick, me desculpe, mas o Acosta seria banco nesse time. Porque aí tu imagine, aí a gente começa a imaginar aqui, vamos botar assim, pelo que é o burburinho da semana, vamos botar Fábio, Samuel, Arana, James e Nino. Já é uma mudança incrível. Incrível. Aí tu tem Hércules, Martinelli e Alan Patrick numa ponta. Vamos botar que o Fluminense acerte com o Cebolinha. Uma ponta, Cebolinha. Na outra ponta, Agostinho Canóbio. E por mais que ele não seja de centroavante, mas de centroavante, Hulk. Olha a mudança desse elenco. Olha a mudança desse elenco do Fluminense. Entendeu? Agora a gente tem que aguardar para ver, né? Futebol é dinamismo e também é dinâmico a situação do mercado da bola.
vista pelo Vitão, zagueiro do Internacional, indo para o Cruzeiro, tudo certo, tudo alinhado, já tinha apresentação, né? E do nada o Flamengo foi lá, como sempre, Flamengo, né? Deu-lhe uma rasteira e levou o jogador, né? Acho que fechou com o jogador. O Cruzeiro ainda pode reverter? Pode, mas eu acho que não vai. Não vai. O Cruzeiro não vai fazer leilão pelo Vitão. Até rimou, né? Não vai. Então, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou, entendeu, do conteúdo, deixa um like, compartilha aí com os grupos aí do Fluminense, né? E bora pra cima. É flusão mesmo. E aqui vou trazer sempre notícia do Fluminense. E eu tenho outros canais que a gente vai trazer sempre notícia também de política. E outros canais também de futebol, que eu estarei também trazendo notícia dos outros clubes. Beleza? Então aqui especificamente, hoje é Fluminense. Mas de repente amanhã pode ser Flamengo, Vasco, Botafogo. Beleza? Mas em especial os clubes do Rio. Tá? Deixando bem claro, em especial os clubes do Rio. Eu, né, tenho que falar do Rio porque eu sou do Rio de Janeiro. Beleza? Então em outros canais, né, eu venho falando sobre políticas, né? Eu não sei onde que a gente vai colocar isso aqui, mas eu tenho um canal especial do Fluminense que eu vou estar falando só, né, do assunto Fluminense, beleza? Mas mercado da bola, transferência, temos outros canais que a gente vai estar divulgando, né, notícias de outros clubes, contratações, bombásticas ou não, saídas, né? E eu vou estar fazendo um pacotão de saídas do Fluminense. Beleza? Fique comigo aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.